Paz do Senhor a todos. A gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico diário, nosso devocional. Ontem a gente abordou um pouco sobre a criação do homem e da mulher e a função de cada um na natureza. E hoje a gente vai dar seguimento com o nosso devocional guiado de hoje, que se encontra em Gênesis também. Entretanto, a gente vai fazer referência da passagem do capítulo 3 e no versículo 6, que diz o seguinte: E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Essa história é bem conhecida pela maioria das pessoas. Então, a gente vai fazer uma abordagem mais profunda dela aqui. A gente segue o nosso estudo com uma teoria interessante que eu não sabia que existia particularmente, já comenta aí embaixo se você já sabia dela, que diz que o pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. De forma distorcida, há quem imagine que o pecado inicial que fez com que o homem e a mulher fossem expulsos do paraíso foi o sexo. A palavra de Deus é bem clara, mostrando que Satanás não tentou o casal nessa área, e sim despertou neles o desejo de serem como Deus. E onde a gente vai ter a prova definitiva disso? Justamente em todo o trecho que narra a interação da mulher com a famigerada serpente. Vamos ler todo esse trecho do capítulo 3, que vai do versículo 1 até o 7. Diz o seguinte: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus te disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, e comeu, e também a seu marido. E também deu a seu marido, no caso, perdão. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Mas palavra meio confusa aqui, mas tudo bem. Às vezes eu esqueço como ler, perdão. Mas o grande ponto aqui é que o sexo não tornou os seres humanos pecadores, e sim o ato de se esquecerem de Deus e desobedecê-lo. É certo que por causa do pecado a sexualidade humana foi distorcida, mas isso não significa que devamos seguir os padrões estabelecidos pelo mundo para a vida sexual, pois a palavra de Deus nos orienta quanto à pureza necessária sobre o corpo para que aqueles que servem a Jesus. E a gente vai ter uma confirmação a mais disso quando a gente vai ler lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 13. E lá diz o seguinte: Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É bem interessante a gente ver que Deus, diferente de outros humanos, né, diga-se de passagem, se importa sim com o que a gente faz com a nossa alma, com o nosso espírito e com o nosso corpo. Somos criaturas trinas, a gente não pode esquecer disso. A gente vendo agora essa teoria, né, de que o sexo ele foi o suposto pecado original,
a gente percebe o quanto existem algumas teorias que são bem, assim, pode dizer, bem criativas com relação a isso, né? Mas vamos entender uma coisa para o início de conversa. O pecado original, é claro, eu não sou a pessoa mais experiente do mundo. Entretanto, de acordo com o que já me ensinaram, de acordo com o que eu já fui atrás, de acordo com as minhas experiências de vida, eu posso afirmar que o grande X da questão, na hora que o pecado entra no mundo, é o humano fazendo o que hoje em dia a gente consegue fazer de melhor. Ou seja, tomar para si o julgamento, a necessidade de definir o bem e o mal, ou no caso, o seu próprio destino. O ser humano, ele tem uma sede de liberdade muito grande, isso é fato. Entretanto, às vezes essa sede de liberdade, essa busca por autonomia, acaba levando ele a tornar-se o seu próprio Deus. E isso a gente já percebe que é um tipo de idolatria, porque está colocando o seu ego no lugar de Deus. E esse foi o grande pecado de Adão e Eva. Porque no momento em que Satanás, né, ali como serpente, chega para eles e fala: vocês serão como Deus, não está parecendo que eles olharam e disseram: nossa, nós vamos nos aproximar mais de Deus, a gente vai estar ali em páreo com Ele. O que dá a entender nessa passagem é que eles olharam e disseram: eu posso ser meu próprio Deus. Como muita gente fala, com essas frases prontas de meu corpo, minhas regras, eu faço o meu destino, quem cuida da minha vida sou eu. Foi isso que cavou o túmulo da humanidade pelo resto dos seus dias. A gente vê que com certeza Adão e Eva se arrependeram depois, porque nessa atitude eles se afastaram de Deus, foram expulsos do jardim do Éden. Eles tiveram filhos, claro, né? Esses filhos tiveram várias ações ali, uns mais agradáveis do que outros. Caim se perdeu completamente, a morte entrou no mundo. Então, o desejo do ser humano de ser o próprio Deus, claramente, só traz morte. E a relação sexual, embora não tenha tido nada a ver com as ações da humanidade na época, hoje em dia também sofre os efeitos colaterais dessa atitude impensada, imprudente e levada por meias verdades, né? Porque a gente vê que Satanás, ele mentiu para Adão e Eva. Mentiu. Ele é pai da mentira, é homicida desde o começo, mas a gente percebe que ele fez uma mentira baseada em meias verdades. De fato, os olhos deles se abriram, de fato, eles tomaram o julgamento do próprio destino para eles mesmos. Entretanto, o que Deus tinha prometido se cumpriu. Por quê? Porque Deus sabia que ao tomar toda essa decisão para eles, né, quando o ser humano toma essa decisão para eles, o caminho certo era a morte, e a morte passou a existir junto com a gente. É um presente desagradável que a gente carrega até hoje, mas que pelo sangue de Jesus a gente pode ter uma chance de reverter, né? Apesar de tudo isso, a gente segue cometendo alguns erros aqui, alguns erros ali, infelizmente. Mas nossa grande busca, nossa grande esperança, pelo menos aqueles que tentam resgatar a fórmula original do Éden, é voltar para o local de onde a gente nunca deveria ter saído para início de conversa, que é a presença de Deus. Quanto à corrupção da sexualidade humana, isso é uma coisa que, pela tabela de devocional, a gente vai estudar um pouco melhor amanhã, no nosso devocional de amanhã, no caso. Então, desde já eu espero vocês aqui para a gente aprender um pouco mais todo dia. É isso, a paz do Senhor a todos e até a próxima. No caso, até amanhã, se assim Deus o permitir. Deus abençoe vocês.